Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nos encontramos neste domingo mais uma vez para dar continuidade à nossa escola dominical. Estamos estudando o Evangelho de João e estamos no capítulo 9, não é isso? A história do cego de nascença, com a ênfase sobre os benefícios da redenção, e o nosso irmão Luiz está com a responsabilidade, nesses 2 domingos, passado e agora, de trazer esses ensinos para nós. Gostaria de ler no Salmo 42 alguns versos. Dizem assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e durante a noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de satisfação e de louvor, multidão em festa. Estava pensando, estamos fazendo esse programa longe um do outro, e fico lembrando das festas, dos encontros na casa de oração, das reuniões com todo mundo presente, crianças correndo dentro do templo, do terraço, as brincadeiras, toda a confraternização. Onde está o nosso Deus? Com certeza, nós temos a resposta disso. Nós sabemos que em breve essa situação vai passar e nós teremos a oportunidade de voltar e estar juntos, uns dos outros, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas enquanto isso, vamos anelar, vamos desejar, como a corça almeja pelas correntes d'água, vamos almejar por Deus, pela sua palavra e por estarmos novamente reunidos em nome de nosso Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai de amor, sabemos que os dias não têm sido fáceis, estamos distantes um do outro, mas temos a proximidade da Tua palavra, do Senhor, do Teu Santo Espírito em nossos corações. E isso tem mantido a chama acesa dentro de nós, a chama da fé, da esperança e do amor. E a perspectiva de que em breve poderemos estar juntos novamente, desfrutando de dias festivos, dias de ensino e aprendizado da Tua palavra, em que todo o Teu povo poderá estar junto, desfrutando desses benefícios maravilhosos. Ó Pai, muito obrigado. Abençoa cada irmão aonde está nesse domingo, que possa ser um domingo repleto da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia em nossas vidas. Dá-nos um dia em que possamos manter comunhão contigo e viver na Tua presença. Ó Pai, nós agradecemos por tudo e rogamos as Tuas bênçãos com tudo que há de ser realizado neste momento, com os hinos que serão cantados, com a mensagem que será proferida pelo Teu servo Luiz. Nós rogamos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouviremos agora alguns louvores e, em seguida, o estudo com o nosso irmão Luiz Ventura. Deus abençoe a todos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de
toda minha alma. Despertai o saltério, despertai a harpa, despertai o saltério, despertai a harpa. Quero acordar a alva, quero acordar a alva. Despertai o saltério, despertai a harpa, despertai o saltério, despertai a harpa. Quero acordar a alva, quero acordar a alva. Quero acordar a alva, quero acordar a alva. Render-te graças entre os povos, ó Senhor. Canta-te louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus. Amém. Amém.
Remido, eu vou proclamar, remido, por preço real, remido, por Cristo na morte, eu tenho a paz eterna. Remido, remido, no sangue purificador. Remido, remido em Cristo, fui salvo por seu grande amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar. Remido, remido, no sangue purificador. Remido, remido em Cristo, fui salvo por seu grande amor. Amados, muito bem. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo do capítulo 9 do Evangelho de João e temos tratado no tema uma ilustração da redenção do homem e as suas consequências. Para muitos, o texto mais conhecido é a cura de um cego de nascença. Já temos visto sobre a questão da redenção, né, a transformação que o Senhor faz na nossa vida quando nós assim a permitimos. E ainda continuando sobre as etapas e os objetivos, as conclusões, digamos assim, referentes à redenção, os versículos de 18 a 23 nos mostram que a redenção é motivo de escândalo para aqueles que não querem perder o prestígio. Naquele caso ali em especial, os pais estavam preocupados, mas nós vamos ver também que não só eles, né? Alguns questionando a questão, até mesmo questionados pela liderança. A reação dos incrédulos muitas vezes acaba cumprindo o papel de prestar um serviço valioso para atestar e ratificar a operação miraculosa de Deus. Essa rigorosa apuração dos fatos, conduzida por aqueles religiosos ciumentos, interrogando os pais do curado, só contribuíram para a comprovação do fato. Chama a atenção aqui a flagrante diferença de postura por parte dos pais do homem curado. Eles procuram manter uma postura de isenção e distanciamento do fato, mesmo percebendo a grande bênção recebida pelo filho. Quando ele disse, não sabemos como vê agora. Mas ainda, eles preferem não expor qualquer simpatia por Cristo. Como eles respondem também, não sabemos também quem lhe abriu os olhos. Em terceiro, transferem toda a responsabilidade pela explicação para o filho curado. Perguntai a ele a dificuldade em ser cristão naquela época, a dificuldade em assumir esta realidade, esta verdade.
O versículo 22 deixa claro que eles agiram dominados pelo medo de serem expulsos da sinagoga, da sua religião formal. Muitas vezes nós nos prendemos à questão da formalidade da religião, de uma vida realmente religiosa e não espiritual, e temos medo às vezes de perdermos algumas situações. Mas perder o quê? Já que nós conquistamos a vida eterna crendo em Cristo Jesus? Então vamos usufruir na plenitude dessa liberdade da vida que o Senhor tem proposto para nós. Outra consequência da regeneração é a reação da família quando um dos seus membros acolhe a fé cristã. Essa reação pode se manifestar de várias formas. Primeiro, positiva. Segunda, de desconfiança. E a terceira, de indiferença. Positiva, pois aceitam aquilo que nós comunicamos como sendo nossa decisão de fé, e alguns até acabam também assumindo este mesmo compromisso, não conosco, mas com Cristo. Mas desconfiança, algumas situações até dizendo que nós mudamos de religião, não conseguem entender que não se trata de religião, mas sim de uma vida nova transformada por Cristo, e outros até de indiferença, às vezes até mesmo nos deixando de lado, ou nos perseguindo de uma certa forma diante da decisão no Senhor. Mas ainda nos traz a contrariedade e desagrado pelo rompimento com a religião tradicional da família. Quantas vezes nossos parentes, ou às vezes até pais, ou pessoas muito próximas, acabam se desprendendo de nós quando sabem que nós tomamos a decisão em Cristo. Mas por quê? Porque não conseguem entender que não é um fator religiosidade, é um fator de vida nova. Mas também a rejeição e expulsão de casa, como manifestação extremada de repulsa. Assim, o novo convertido precisa estar preparado para lidar com essas reações, mantendo-se firme no Senhor. Sendo muito importante também o nosso apoio ao novo convertido como igreja, pois é em nós que eles veem a sustentação para aquela decisão de fé que tomaram. Mas continuando sobre essas qualificações diante da redenção, é um fato incontestável. Os versículos 24 e 25 mostram isso. O fato da cura é comprovado naquele em que se realizou a obra divina e é mais relevante do que a sua explicação racional. Assim se dá com a regeneração espiritual, e isso é um bom princípio para o evangelismo pessoal. Às vezes, se você tem dificuldade de evangelizar, lembre-se de uma coisa: a sua vida pode ser um grande evangelismo. É só você falar dela para a pessoa que você quer evangelizar, antes e depois do seu encontro com Cristo. Mas ainda, a redenção é um fato incontestável. Os versículos de 26 a 34 deixam isso bem claro, mostrando esta dura e grande realidade também, pois o fato extraordinário comprova a procedência do poder que o realizou. Essa transformação, ela vem de Deus. Então não é uma questão emocional, não é uma questão social, mas é uma questão espiritual. É o Espírito Santo de Deus que faz essa mudança. O texto em análise demonstra a insistência das autoridades religiosas em buscar uma resposta racional para o ocorrido. Mas, por outro lado, também apresenta a impaciência do curado e seus atos de coragem e renúncia. Primeiro, confrontando os seus inquiridores de forma extremamente ousada. Ele diz: quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ele já estava tão cansado dessa inquisição, dessa cobrança dos seus perseguidores, que ele lhes pergunta, porque ele também estava satisfeito com a mudança que aconteceu na vida dele. Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Mas ainda, declarando a incompetência deles em identificar quem era aquele que realizou tão grande milagre e a sua procedência. E ele diz: é de estranhar que vós não sabeis onde ele é. Aqueles homens tinham conhecimento técnico, podemos dizer assim, da palavra, mas não tinham aptidão nem conhecimento espiritual. Mas ainda, usando argumentos teológicos incontestáveis, Deus não atende a pecadores. Era a palavra daquele homem, no contexto de que ele estava sendo inquirido, defendendo o caráter piedoso daquele que o curou, Jesus, que foi atendido devido à sua condição espiritual,
aceitável diante de Deus. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Mas ainda, amados, reportando-se a ausência de evidência de milagres como o que nele se realizou na história. Aquele homem estava dando exemplo da sua própria vida, defendendo que o seu benfeitor não era apenas um profeta, não era apenas um homem piedoso, mas alguém provindo de Deus. Suas respostas incisivas foram tão impactantes que os seus inquiridores ficaram sem argumentos e, de tão humilhados, decidiram expulsá-lo. As reações do homem curado servem de bom exemplo para os regenerados também confrontados, principalmente pelos incrédulos e opositores da fé cristã. Certamente aquele homem foi assistido por Deus nas suas respostas, e a promessa que recebemos é que o Espírito Santo há de nos assistir. João 14, 26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas ainda, a redenção é o agente que não apenas transforma, mas conduz. Os versículos 35 a 38. Percebe-se um conhecimento progressivo de Jesus, por parte daquele que fora cego, que culmina no crer e adorar. Um homem chamado Jesus, ele fala no versículo 11, é profeta, ele fala no versículo 17. Alguém que teme a Deus e pratica a sua vontade, nos versículos 31. Creio o Senhor e o adorou, ele responde ao Senhor no versículo 38. O apóstolo Paulo nos apresenta a salvação como um processo contínuo, algo a ser desenvolvido. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele nos diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amados, é preciso crescer na fé. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro 13:18, a parte A. A declaração de fé daquele homem registra o texto bíblico: e o adorou. Versículo 38, a parte D. Essa atitude de adoração será tanto mais expressiva quanto maior for o nível desse conhecimento de Cristo e a proximidade dele. Essa cena nos remete à figura da ceia do Senhor, o outro rito praticado pela igreja. 1 Coríntios 11, 24. Fazei isto em memória de mim. Mas a redenção é o agente que produz separação entre os homens. Versículos de 39 a 41. Saindo de cena as narrativas da cura, dos interrogatórios e do encontro do homem curado com Jesus. O texto bíblico apresenta o Senhor Jesus aproveitando o ocorrido para transmitir uma preciosa lição. Os que reconhecem a sua cegueira e se submetem à operação divina recebem a visão espiritual, a salvação eterna. Mas os que não reconhecem a sua cegueira e não se submetem à operação divina permanecem sem a visão espiritual e estão perdidos eternamente. Amados, lembrem-se, cegueira espiritual é a incapacidade de compreender e aplicar os fatos das Escrituras em uma caminhada espiritual com Deus. Pense bem, se você tem aberto os olhos espirituais nessa manhã, que você possa realmente ter um encontro com Cristo. Se está tendo ainda alguma dificuldade, ore, peça sabedoria ao Senhor, para que a sua vida seja uma realidade junto ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Graças ao Senhor, chegamos ao término dessa programação. E a esperança é que a palavra do Senhor possa estar nutrindo-nos, como a corça era nutrida por aquelas águas frescas, aquelas águas que elas buscavam pela manhã, bem cedo, para que pudesse dela se alimentar, hidratar e assim suportar todo o calor de uma terra tão quente e tão árida como era naquela região. E que a palavra de Deus também possa nos fortalecer de forma igual, nutrindo-nos para que possamos vencer esses dias e vencer com dignidade,
exalando o bom perfume de Cristo, vida para os vivos e morte para os mortos. Mas que o Senhor nos conceda a graça de sermos felizes e fiéis na ministração desse perfume maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, encerrando neste momento. Pai de amor, graças te damos por chegarmos até este momento. Termos passado esse instante ministrando a tua palavra, os teus louvores, a direção deste estudo bíblico. Nós te agradecemos, Pai, pois mais uma vez podemos entrar nos lares, mas esperamos que a tua palavra penetre em cada coração presente. Obrigado, louvamos e te agradecemos. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam um frescor em nossas vidas, seja como um orvalho que cai durante a noite e refresca e faz crescer toda a relva. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Graças te damos, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que os irmãos possam desfrutar da doce paz e comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Sozinho